noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do Grupo Espírita Meimei. É uma alegria estarmos reunidos de forma presencial e também nesse formato online. Hoje o título da palestra é Iluminação Interior, é um tema bem interessante e toda a palestra vai ser baseada em algumas obras da Joana de Ângeles, então estão todos convidados a participar dessa noite e que Jesus abençoe a todos nós. Nós vamos hoje ter uma participação muito especial do nosso querido Paulo Vidal, que veio aqui tocar ao vivo. Então eu espero que todos se sintam tocados pela música do Paulo, que é tão sensível, tão cheia de amor, de ternura. Então desejo que todos fiquem envolvidos nesse magnetismo de muita paz, de muita luz. Boa noite a todos. Eu desci do espinho um botão em flor, pra lembrar cada lágrima que você secou. Costurei de um coração magoado cada ponto apertado de um abraço teu, e assim fui alinhavando meu traço pra esquecer um pouquinho minha dor. Desenhei uma nova figura que com sua candura você me ensinou. E tal como as linhas de um bordado, meu pequeno tecido foi se enchendo de cor, pois você de um jeito singelo na minha tela da vida a esperança bordou. E tal como as linhas de um bordado, meu pequeno tecido foi se enchendo de cor, pois você de um jeito singelo na minha tela da vida a esperança bordou. Pontilhei com esmero e capricho cada curva que meu desencanto levou, porque assim você já me dizia fazer da desventura um modo de aprender. E enfim terminei minha obra, e ao parar num instante pra ver, me dei conta, nele estava estampado um menino Jesus abraçando você. E tal como as linhas de um bordado, meu pequeno tecido foi se enchendo de cor, pois você de um jeito singelo na minha estrada da vida a esperança bordou. E tal como as linhas de um bordado, meu pequeno tecido foi se enchendo de cor, pois você de um jeito singelo na minha tela da vida a esperança bordou. Grupo Família, essa música sempre será para vocês. Que lindo, Paulo. Então, depois dessa música tão linda, tão cheia de amor, tão cheia de esperança, nós vamos aqui iniciar nossa palestra. A gratidão por todos que compareceram, seja de forma presencial, seja de forma virtual. Então, vou ler aqui uma mensagem do livrinho da Tia Meimei, que é o livrinho que a gente tanto ama, com essas mensagens cheias de amor, cheias de ternura, para a gente
depois ir para a nossa prece inicial e em seguida vamos para a palestra. A mensagem de hoje é pensar antes. Quantas irmãs e irmãos nossos, diante de provas difíceis, tomam decisões apressadas e refletidas que levam a prejuízos maiores do que os já experimentados? Quantos, nos momentos de indecisão, sentem que uma nuvem escura os envolve, tolhendo-lhes a iniciativa? Quantos, momentaneamente, perdem a confiança em si mesmos, deixando de utilizar os talentos com que foram agraciados pela misericórdia divina? Quantos consideram perda de tempo sustar um pouco as reclamações e recorrer ao mais alto, em busca de soluções para os problemas que os angustiam? Creiam, irmãs e irmãos, não é perda de tempo, é movimentar os recursos de que o homem, ser inteligente da criação, é dotado. O raciocínio pronto faz divisar, aqui e ali, caminhos que o levarão a vencer as dificuldades, dissipando as nuvens de dúvidas e ceticismo. O bom senso o induz a parar, pensar e repensar as decisões a tomar, objetivando evitar consequências danosas para si e para outros. Fé que, aliada à humildade e almas queridas, leva-as a depositar sua confiança em Deus, orando a Ele com a certeza de que mensageiros de seu divino Filho Jesus virão auxiliá-las, inspirando-lhes bons pensamentos. Muito interessante a mensagem da Tia Meimei, nos convida a vigiarmos os nossos pensamentos. Então vamos agora entrar em sintonia com Jesus, com o plano espiritual, que sempre oferta as rosas perfumadas do seu carinho, a proteção para todos os filhos de Deus, quaisquer que sejam as circunstâncias, sejam nas horas alegres ou nas horas tristes. Os irmãos sempre estão conosco, sob as bênçãos de Jesus, o enviado divino que veio à Terra para trazer a mensagem de amor, de fé e de esperança. Jesus, somente Tu és o caminho, a verdade e a vida. E todo aquele, Senhor, que busca iluminar-se, só alcançará êxito através de Ti. Que na noite de hoje, Jesus, sintamos as vibrações sutis e generosas do Teu amor e que possamos ficar, Jesus, na Tua paz. Que assim seja. Então, boa noite a todos mais uma vez, a Silvia, Lídice, Marcos e todos os que estão presentes. Agradecemos a participação e que Jesus nos abençoe na noite de hoje, para que seja sempre feita a sua vontade. Como eu falei no início, o tema da palestra é iluminação interior. E essa palestra, ela está sendo norteada por esse livro aqui da Joana de Ângeles, que é o livro Iluminação Interior, né? Psicografia do Divaldo. Então foi um dos livros que eu utilizei. Além desse livro, eu utilizei contribuições de Joana de Ângeles para a análise dos transtornos mentais, o Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Novo Testamento, mas hoje a nossa palestra vai ter como base, como foco algumas obras da Joana de Ângeles. Então, no prefácio desse livro, Contribuições de Joana de Ângeles para os Transtornos Mentais, a benfeitora nos fala que o ser humano alcançou as estrelas e as micropartículas, mas ainda não conseguiu, infelizmente,
encontrar a harmonia dos sentimentos e o equilíbrio necessário à plenitude. Então, Joana de Ângeles nos traz que na nossa sociedade atual, nós vivemos um grande avanço tecnológico, né, em todas as áreas da ciência, mas que mesmo com todo esse progresso intelectual, infelizmente o homem ainda não alcançou a si mesmo. O homem, como ela mesma fala, perdeu o endereço de si. Então, no meio de tudo isso, desse contexto, nós vemos o homem cada vez mais adoecido, né? Infelizmente. E sobre isso, o Gelson Luiz Roberto, que é um dos colaboradores desse livro, ele nos fala que o sujeito pós-moderno encontra-se eternamente insatisfeito e frustrado com a sua realidade, preso na sedução da imagem, dada a natureza inatingível do último e sendo a produção do desejo incessante. O homem movimenta-se na engrenagem da máquina consumista. Olha que interessante. Os efeitos de tal estado de coisas vão interferir diretamente na construção de um novo tipo de sociedade. Então, o que esse autor fala é que nós estamos muito insatisfeitos conosco mesmos. Então, estamos sempre em busca de alguma coisa, nunca está bom o suficiente. E aí nós vemos essa busca também desenfreada pela imagem perfeita, né? Pela imagem considerada perfeita, que naturalmente é uma imagem externa, não é uma imagem interna. Então, observamos isso com muita clareza nesse grande boom que as redes sociais tiveram. Então, as redes sociais, elas são esse retrato do que tem acontecido na sociedade contemporânea, né? Onde a imagem é muito valorizada, eu estou sempre bem, estou sempre feliz, estou sempre de bem com a vida, e todo o sofrimento, ele é camuflado, né? Toda a parte sombria do ser, da personalidade, ela fica escamoteada, né? Ela fica escondida. Então, nós temos hoje vários subterfúgios, não é? Então, a rede social, digamos que ela nos blinda de nós mesmos e nos blinda do outro, porque ela traz uma versão que não é verdadeira. E ao encontro disso, nós temos o consumismo, porque existe um apelo muito grande, né? Para que nós olhemos sempre para fora. Então, estou sempre buscando fora porque falta dentro. E é mais fácil estar me preenchendo com coisas materiais ou com situações que sejam exteriores a mim do que olhar para mim mesmo, porque muitas vezes esse processo de olhar para si, de olhar para dentro, ele é muito doloroso, né? E sobre isso, o Gelson, né, trazendo mais uma vez uma fala dele, muito interessante, ele coloca, né, ele citando Bauman, ele fala que o ser, para a realidade atual, o que é que representa o ser? Ele significa ser incapaz de parar e ainda menos de ficar parado. Então, é uma busca desenfreada por consumir, uma busca desenfreada pela imagem, né? A imagem tem que ser perfeita, a imagem tem que ser aceita, bem vista socialmente, né? Numa ilusão de que uma vez que eu seja aceito pela minha imagem, eu serei aceita como pessoa, né? Eu serei aceita por quem eu sou. E na verdade não é isso que acontece, né? Porque a gente não vê, por exemplo, nas redes sociais a pobreza, a gente não vê exposta nas redes sociais, com raras exceções, as doenças, os flagelos humanos, eles não são convidados a participar. Eu estou mencionando as redes sociais porque é algo que a gente vive muito na contemporaneidade, né, que faz parte do nosso dia a dia, então vale a pena a gente fazer essa reflexão. Então, esse ser que para a atualidade ele não pode parar, ele tem que estar sempre produzindo, ele é visto pelo Rollo May, que foi um psicólogo existencialista, né, como alguém que está imerso no ativismo.
E o que seria esse ativismo? É fazer sem parar, estar o tempo todo produzindo, o tempo todo fazendo alguma coisa. E esse pensamento, né, ele nos remete à época da Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, nós tínhamos esse modelo, né, de uma produção incessante, de uma produção que é desenfreada, trazendo um grande nível de adoecimento físico, de adoecimento mental, adoecimento social e, naturalmente, adoecimento espiritual. A Joana de Ângeles fala que nós temos algumas dimensões que englobam o ser, ele engloba o lado bio, psico, social e espiritual. Então nós temos 4. E tem alguns autores que citam o 5º elemento, que é o ecológico. Então nós temos esses 5 fatores. Para contemplarmos um ser humano, precisamos olhar para todos esses 5 elementos aqui, né? Então, esse autor, o Rollo May, né, voltando um pouco a isso, ele fala sobre esse ativismo, que é estar o tempo todo fazendo alguma coisa, que muitas vezes são coisas que nem sequer têm sentido. Então, eu estou aqui fazendo uma coisa, cozinhando, estou pensando num problema X, estou pensando que tenho que fazer tal coisa, não é? E aí, nós não ficamos inteiros em nada. E isso é muito importante, né? Essa inteireza, esse ficar no aqui e agora. Só mandando aqui um abraço para o Robert Val, para as minhas irmãs do programa Família, incluindo a Karina, e todos os que estão aqui, a Lide, sejam todos bem-vindos. O meu esposo, muito obrigada a todos. Agradeço também ao Paulo, que está aqui conosco. Agradeço a minha mãe, agradeço ao Reginaldo por estarem presencialmente. Então, o ativismo, ele é diferente de um eu ativo, certo? Então, quando nós estamos a fazer várias coisas, não significa que nós estejamos sendo produtivos. Muito pelo contrário, né? Eu posso estar aqui fazendo várias coisas e estar dissociada, ou seja, eu não estou presente, eu não estou ali no que eu estou fazendo, não é? Então eu fico dissociada, a minha mente é como se ela se descolasse do meu corpo. Ou outro termo seria anestesiada. Eu estou anestesiada naquele momento, eu estou fazendo para não olhar para mim mesma. Eu estou fazendo porque o fazer me faz escapar de mim. Então, olha como isso é interessante, porque o que é valorizado na nossa sociedade? Quem é valorizado é quem produz. Quem não produz é desvalorizado, é desqualificado. E onde é que a gente observa isso? Um processo de adoecimento muito grave em pessoas que se aposentam depois de terem tido uma vida produtiva, e aí quando elas se aposentam, elas se deparam com esse vazio existencial, porque se ela não tiver outras fontes de sentido existencial, ela pode sucumbir, porque o trabalho era tudo. E quando a gente se apresenta para alguém, acho que todo mundo deve ter percebido, né? Quando a gente vai se apresentar para alguém, qual é o seu nome? Meu nome é Thalita. E você faz o quê? Eu sou psicólogo, sou advogado, né? Sou médico, sou engenheiro. E por aí vai. Então, nós somos conhecidos pelo que nós fazemos. E a proposta da Joana de Ângeles, assim como a proposta da doutrina espírita, é do ser. Eu estou interessado no espírito, não estou interessado na sua profissão, no que você faz. Então isso é muito interessante. Por isso que a doutrina espírita, ela é muito consoladora, porque nós temos pessoas na sociedade que elas não podem produzir diretamente, mas elas contribuem de outra forma. Então, se a gente se prende a isso, né, ficamos nesse atavismo, nós perdemos de vista o ser imortal. Então, nessa encarnação, eu estou a serviço da humanidade, do lugar de psicóloga, do lugar de assistente social, do lugar de terapeuta, né? Eu estou a serviço da sociedade naquele lugar, mas eu não sou isso. Eu sou um espírito imortal, vivendo uma experiência terrena. Olha como isso muda
muda tudo, é uma grande quebra de paradigma, né? Então, a partir dessa percepção, faz mais sentido nós nos voltarmos para o nosso interior. E aí eu queria falar para vocês sobre um autor que eu gosto muito, vou até mostrar o livro dele aqui, O Silêncio. Esse autor aqui o nome dele é um pouco difícil, gente, é Thich Nhat Hanh, porque ele é vietnamita. E ele é um mestre zen budista, é professor, é palestrante, autor de vários livros, e o livro dele que eu mais gosto é esse, Silêncio. Então, nesse livro, ele fala, o subtítulo é bem interessante, O Poder da Quietude em um Mundo Barulhento. Então, às vezes, assim, eu já li esse livro em alguns momentos, né? Às vezes eu deixo esse livro perto de mim, porque só o título já me acalma, já me remete a isso, né? Do silêncio, do ficar no aqui e agora, no presente. O Thich Nhat Hanh, ele fundou como se fosse uma espécie de retiro, um centro onde existem vários monges e tem monjos também, né? E eles fazem meditações, eles têm uma vida mais contemplativa, mas ele contribui muito para a humanidade porque ele produz livros, né? Ele traz essa mensagem da paz, ele é considerado também um ativista nessa área, né? Um pacifista. Então, ele diz que dentro de nós existe uma rádio que se chama Pensando Sem Parar. Então, o tempo todo a nossa mente aqui funcionando, e nossa mente em ebulição. Em alguns momentos nós vamos dormir, mas a nossa mente ela não para. Porque é como se fosse um macaco num galho. Ele vai para um galho, depois ele vai para outro, e às vezes você chega num pensamento que você não faz nem ideia como é que você chegou ali. Porque é exatamente esse frenesi, digamos, que existe quando nós pensamos sem consciência. Porque existe o pensar consciente. Por exemplo, eu vou estudar para palestra, certo? Eu vou preparar a palestra, naturalmente eu preciso acionar a minha racionalidade, eu preciso acionar o meu pensamento. Então, naquele momento, meu pensamento é bem-vindo. Aí eu vou ler, eu vou refletir sobre o que eu tô lendo, né? Enfim. Então, Patrícia, amiga, o nome do livro é Silêncio, viu? O Poder da Quietude em um Mundo Barulhento. Mas assim, voltando, né? Essa questão da gente ficar o tempo todo mudando, migrando o nosso pensamento, porque a gente não está fazendo isso de uma forma integral, né? Com consciência, com presença. Então a gente precisa fazer esse movimento de estarmos inteiros, e é um exercício, porque aqui no Ocidente, né? Como nós falamos aqui no início, nós somos movidos pelo produzir. Então é produzindo, pensando, não há um sossego, não há uma paz, não é? Inclusive, se a gente está numa ociosidade, que não necessariamente significa dizer que somos preguiçosos ou que somos criaturas inertes, nós nos sentimos culpados. Eu acho que todo mundo aqui deve ter se sentido assim, né? Culpado se não está fazendo alguma coisa. E às vezes a gente precisa se autorizar a parar um pouco, a ficar parado. Estou na minha casa, principalmente para nós mulheres, eu também acho que isso é muito forte. Se a gente está em casa, nós temos sempre que estar fazendo alguma coisa. Tem aquela louça para lavar, tem uma roupa para botar para lavar, ou então uma roupa para tirar do varal, não é? Ou cozinhar alguma coisa. Então, o que a Joana de Ângeles fala é que a gente precisa realizar cada tarefa cada uma de uma vez e com calma. Como eu falei, mais uma vez é um desafio. Eu particularmente tenho que fazer um esforço ainda para realizar isso, né? Porque para mim não é de forma natural. Eu ainda me sinto às vezes culpada, né? Por se eu fico parada, se eu não faço alguma coisa, mas é um exercício. Então, quando a gente para, respira, né? Teve um momento, por exemplo, eu experimentei isso na palestra. Quando eu estava fazendo a palestra, fui me conectar com a palestra, eu percebi que eu não estava conseguindo entrar na frequência da palestra.
no tema da palestra, né, de iluminação interior. Então eu tive que experimentar isso em mim. Então fiz algumas meditações, né, fiz algumas visualizações terapêuticas, que é uma coisa que eu recomendo para todos, né, quem puder fazer. E aí, antes de fazer a palestra, eu pensei, como a Tia Meimei disse aqui, não é perder tempo parar e fazer uma meditação, ou parar e fazer uma oração. Ah, mas eu tenho um monte de coisa para estudar, eu tenho que fazer. Eu não estava conseguindo fazer, eu tinha que parar, fazer uma meditação. Aí eu fico ali 20 minutos, né, o tempo que fosse necessário para me sentir bem, me sentir inteira, e voltar para a palestra com o meu pensamento mais esvaziado, e assim eu poder me nutrir dessas informações dos livros, não é? Da minha própria intuição, da inspiração da espiritualidade. Então é muito importante a gente fazer esse movimento de parar, de meditar, fazer uma visualização terapêutica. O Divaldo Franco tem visualizações terapêuticas maravilhosas, orientadas por Joana de Ângeles. Então quem puder pode procurar também no YouTube. Visualização terapêutica com o Divaldo Franco, e aí vocês vão ver lá várias, é muito bom, acho maravilhoso. Continuando aqui na linha de pensamento desse autor, né, do Thich Nhat Hanh, teve uma experiência dele que eu achei muito interessante, que ele menciona nesse livro. Ele é um refugiado vietnamita, porque na época que ele foi morar na França, eles estavam em guerra, e foi por isso que ele foi morar lá. E certa vez eles estavam fazendo uma meditação na França e tinham helicópteros sobrevoando. Aí, como esse grupo em que eles se encontravam eram todos vietnamitas, vindo de um estresse pós-traumático por conta da guerra, todos eles ficaram muito sobressaltados, porque o barulho dos helicópteros remetia, né, àquele cenário de guerra. E aí eles fizeram um movimento muito interessante. Eles meditaram com o barulho dos helicópteros, ouvindo o barulho dos helicópteros com consciência. E ficaram ali no presente, né? Como se dissessem, tá tudo bem, a gente está ouvindo o barulho do helicóptero e nada vai acontecer conosco. Então foi muito interessante esse exercício, né? E ele fala o tempo todo disso, né? Sobre isso, sobre a presença. Então, quando eles estão lá nesse retiro, nesse local, e eles vão fazer uma refeição, eles vão apenas se alimentar, eles não podem conversar entre si. Aí eu já acho que é um outro nível, né? Porque estão todos em sintonia, todos têm o mesmo objetivo, a mesma percepção. Talvez fosse difícil para a gente fazer isso a todo momento, mas eles têm essas práticas, não conversam durante a refeição, ou então se eles vão conversar, é só conversar, não fazem outra coisa, e por aí vai. Então é muito, muito bacana. O livro ele traz vários exemplos e nos estimula cada vez mais a ficar no presente, no aqui e agora. E o que ele fala para finalizar aqui com esse autor, né, outra coisa que ele traz, outro pensamento, é que a maioria de nós teme o silêncio. Ele fala: o receio de confrontar questões íntimas faz com que a vida moderna seja repleta de ruídos e distrações, e tanto o passado quanto o futuro nos assaltam de tal forma que procuramos abafá-los. Como eu falei, né, realizando tarefas a fazerem sem sentido. E assim ficamos tão ocupados em vencer aquele dia que esquecemos nossos mais verdadeiros desejos. Achei tão bonito isso, porque quando a gente está nesse fazer sem freio, nós vamos nos distanciando de nós mesmos, porque muitas vezes é uma fuga. Algumas pessoas que apresentam um transtorno de ansiedade, elas não conseguem ficar sozinhas, elas não conseguem ficar consigo mesmas, e às vezes nem precisa estar nesse ponto do transtorno em si. Muitos de nós somos ansiosos, então todos nós temos ansiedade em algum nível. E aí, quando nós não estamos habituados a ficarmos sozinhos, o que acontece? Quando nós ficamos sozinhos, vem o medo, vem uma onda de medo, vem uma onda de angústia. Por quê? Porque eu vou ter que me deparar comigo mesmo. Eu vou ter que olhar para mim naquele momento. E
como isso pode ser aterrorizante. É um dos maiores medos que o ser humano tem, é o de olhar para si. E aí, indo ao encontro disso, né, do que eu estou colocando aqui agora, nós temos na pergunta 919 do Livro dos Espíritos o seguinte: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Eu nunca tinha parado para reparar nesse final dessa pergunta. Por isso que é tão importante a gente ler e reler várias vezes essas obras, né? E aí os espíritos respondem a Kardec: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Simples assim. Se a gente for observar, os espíritos, eles não vão dar muitas explicações. Se a gente for ver, por exemplo, no Livro dos Espíritos, né, no Livro dos Médiuns, os maiores comentários são do próprio Kardec, né, que eu acho que o Kardec fica querendo, como ele era pedagogo, então ele vai explicando, né, porque talvez para a gente não fosse suficiente o pensamento dos espíritos. Então ele sempre vai explicando. E aqui ele fala que sobre os espíritos falam, conhece-te a ti mesmo, ponto. Não há o que questionar, não precisa de nada mirabiloso, né? É fazer esse exercício de conhecer a si mesmo. Essa frase, ela é remetida a Sócrates, mas na verdade essa frase não é de Sócrates, esse pensamento não é dele. Esse pensamento estava inscrito no templo de Delfos, que foi um templo erguido em homenagem ao deus Apolo. Tinha essa inscrição lá, o Sócrates ficou fascinado e a partir disso ele começou a divulgar, né? Conhece-te a ti mesmo, conhece-te a ti mesmo, e aí por isso que a gente associa a ele. Mas seria uma receita muito simples, conhece-te a ti mesmo. E olha só o que o Kardec pergunta, o Kardec extremamente sábio e muito didático, né? Qual é o meio mais prático, né? Resumindo, como é que a gente faz para se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal? Aí como assim conhecer a si mesmo vai impedir que eu ceda aos arrastamentos do mal? Lembram do Pai Nosso, né? Jesus fala assim, não nos deixeis cair em tentação, primeiro ponto, mas livrai-nos do mal. Ou seja, Senhor, não nos deixe cair na tentação, no nosso calcanhar de Aquiles, na nossa fragilidade, por favor, não deixe. Mas se isso acontecer, que isso é em virtude do nosso livre-arbítrio, livrai-nos do mal, ou seja, das consequências da nossa própria atitude, né? Então é muito interessante isso. Jesus é tão misericordioso que ele pede a Deus, quando ele vai nos ensinar essa oração, que Deus não nos deixe cair em tentação, que ele nos livre de nós mesmos, mas livrai-nos do mal. Se isso acontecer, se eu cair, Senhor, me ajude a levantar, livra-me do mal, né, do mal que foi gerado por mim, como eu falei. Mas os espíritos foram generosos nessa pergunta, porque na próxima, na seguinte, na 919A, Santo Agostinho discorre a respeito de como nós podemos fazer isso. Como é que a gente pode exercitar o autoconhecimento? Porque aqui na pergunta, gente, o Kardec ele pede um meio prático. E os espíritos falam, conhece-te a ti mesmo, né? E aí, dessa vez, eles foram mais benevolentes conosco, discorrendo, né? O Santo Agostinho fala sobre a prática, um meio concreto de se fazer isso. E como é que Santo Agostinho fazia? Todos os dias, antes de dormir, ele passava um pente fino em tudo que ele tinha feito. Aí ele ia pensar nas atitudes dele, eu fiz isso. Eu fiz um mal para alguém. Se eu fiz um mal para essa pessoa, ele já tentava imediatamente reparar no dia seguinte, né? O mais rápido possível. Se ele havia feito bem, ele continuaria. Então é essa a tônica, né, dessa mensagem de Santo Agostinho,
que a gente possa a cada dia refletir, nossa, hoje eu pisei na bola nisso, né? Hoje eu tratei mal o meu filho, eu tratei mal o meu marido, tratei mal o meu colega de trabalho. A gente não precisa ficar na culpa, não precisamos descansar na culpa, porque às vezes a gente faz isso, nós ficamos na culpa. A gente precisa ir além, estar além da culpa, é o reparar, é o arrepender-se, né? Existem essas 3 fases: arrependimento, expiação e a reparação. Então a gente primeiro faz o movimento de se arrepender, né? E quanto antes reparar. E às vezes a gente pode reparar no amor, que evita uma expiação, né? Então é muito interessante isso, porque Deus ele tem uma misericórdia infinita. A gente não consegue ainda apreender o que seja uma misericórdia infinita e uma bondade infinita. Se a gente conhece uma pessoa que é bondosa ou que é misericordiosa do nosso ponto de vista, vamos pensar em Deus, que é a misericórdia infinita. Então é uma misericórdia sem limites, é uma bondade sem limites. Então, se você conhece uma pessoa que é boa e você já acha maravilhoso, imagina o nosso Pai que nos criou. Então ele tem isso assim numa potência máxima que a gente nem consegue imaginar. A gente consegue perceber isso um pouco a partir de Jesus. Por isso que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Por quê? Porque a gente precisa de uma referência. Eu preciso ter aqui uma referência. E aí eu olho para Jesus, eu miro em Jesus, e a partir disso eu me norteio. Então é para seguir esse modelo. Tudo bem, então eu vou tentar seguir esse modelo. Por isso que a Joana, ela sugere que nós descrucifiquemos Jesus, tiremos Jesus daquela imagem, Jesus crucificado, sofrido, para perto de nós, como um amigo, como um mestre, como um conselheiro, né? O Jesus que foi e que é o médico das nossas vidas, das nossas almas, é o maior terapeuta que já passou pelo planeta Terra. Então, é em Jesus que a gente precisa se nortear, sempre. Continuando, né, sobre essa questão do autoconhecimento, nós vamos nos deparar com o que, muitas vezes? Com o nosso sofrimento, né? A partir dessa lógica do arrependimento, da reparação, da expiação, né? A gente vai se deparar com as provas, que os espíritos nomeiam de provas redentoras. E Joana de Ângeles também. Joana de Ângeles, ela tem esse mesmo pensamento sobre as provas, que as provas são oportunidades que o indivíduo tem de crescer. Então a crise, ela vem para promover um crescimento. Às vezes a gente não consegue crescer na crise, mas a crise ela tem esse objetivo. O pesar, o sofrimento, seja ele qual for, ele vai ter o objetivo do aprendizado. Lembrando que o aprendizado não é para mim enquanto encarnada, é para o meu espírito. É o meu espírito que aprende. Então, o meu ego vai lutar contra isso, não vai querer ser subjugado, e eu vou tentar de todas as formas sair do sofrimento, e de algumas vezes de uma maneira radical, né, me anestesiando, muitas vezes até utilizando substâncias tóxicas, né, e tantas outras formas que nós temos, formas adoecidas de nos anestesiarmos. Mas enfim, a Joana fala sobre isso, né, que o sofrimento ele é uma porta para a redenção. Então, o que Joana de Ângeles fala nesse livro, Iluminação Interior, é que não há despertar de consciência sem dor. As pessoas farão de tudo, né? Como eu estava falando para vocês, chegando aos limites do absurdo para evitar enfrentar a sua própria alma. Ninguém se torna iluminado. Perdão, gente, eu disse que era Joana de Ângeles, é porque o Jung é a cara da Joana de Ângeles, mas é Jung. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Inclusive, existe até uma
uma teoria que é quase confirmada, né, que Joana de Ângeles, ela orientou Jung na sua reencarnação. Então, toda contribuição que nós temos da psicologia analítica, nós devemos a Joana, né, também, porque o Jung foi muito um colaborador maravilhoso, né, trazendo esse retorno à nossa psique no nível mais profundo, para a gente olhar para o nosso inconsciente. Então ele fala isso, que não há despertar sem dor. Quantos de nós despertamos na alegria, né? Infelizmente, isso não acontece. Poderia acontecer? Poderia, a gente pode despertar na alegria. Qual é a alegria que a gente poderia pensar aqui? É a alegria de fazer o bem para alguém e você vê a felicidade estampada no rosto daquela pessoa e essa ser uma alegria verdadeira, né? Mas infelizmente a gente ainda não consegue ficar só aí. É natural pelo planeta em que nós estamos, um planeta de provas e expiações, que a gente não consiga ficar só na alegria, né? Ou ficar naquela paz interior. As dores, os sofrimentos, eles nos arrastam muitas vezes, né? E aí a gente demora um tempo para recobrar a nossa lucidez, né? O nosso bem-estar. Mas a dor, né, se a gente for olhar por um prisma educativo, inclusive, ela vem para nos trazer grandes lições e promover, muitas vezes, saltos na nossa evolução que não aconteceriam se a gente não tivesse passado por aquela prova. Então, a doutrina espírita, o que é que ela faz? A doutrina espírita dá sentido ao sofrimento. Então vejam que interessante, a doutrina espírita ela mostra que o que você está passando, aquela prova, ela não é um castigo divino, ela não é por acaso, não foi a vontade de Deus, foi a nossa própria vontade, especialmente quando a gente leva em conta que muitas vezes nós participamos da nossa programação espiritual. Então a gente participa ativamente. E aí os nossos mentores espirituais, os espíritos familiares vão ver conosco qual será a trajetória naquela encarnação. Né? Se nós nos programamos aqui na Terra para fazer alguma coisa, né? Por exemplo, para hoje estarmos aqui juntos, né? Compartilhando esse conhecimento, conversando. Então imagina a espiritualidade, imagina o Filho de Deus que vai reencarnar, quão grande não é essa programação, quão bem feita ela não é. Enfim, então existe isso, né? Um sofrimento que muitas vezes foi uma escolha do próprio espírito. Então a doutrina espírita, ela nos liberta. Por isso que o conhecimento é importante. O conhecimento, ele vai dar uma base, ele vai dar uma raiz pra gente quando a gente estiver passando por uma turbulência na vida. Porque veja bem, se a gente passa por um momento de dificuldade, aí a minha fé é muito frágil, muito fraca. Qualquer coisa vai arrancar o pouco que eu tenho. Então, se eu tenho uma fé mais robusta, que é uma fé raciocinada, porque a fé robusta, ela tem que estar atrelada ao conhecimento, então o sofrimento ele vai ser mais fácil de lidar. Não significa que a gente não vá, por exemplo, lamentar a perda de um ente querido, que a gente não vá chorar, que a gente não vá, né, lamentar, nada disso. Mas a gente não entra no desespero. Já é muita coisa, é muito diferente sofrer e desesperar-se. Existe um grande abismo entre as duas coisas. Então, continuando, né, agora com a Joana mesmo, a Joana diz assim: ninguém transita no mundo sem enfrentamentos, sem momentos de graves reflexões, sem dores nem ansiedades. Então, se a gente está passando por isso, nós não somos os únicos. E essa pandemia nos mostrou exatamente isso, que todos nós estamos no mesmo barco, não importa a sua classe social. Todos nós ficamos vulneráveis na pandemia. Não é? Então a pandemia ela foi uma maneira de equalizar isso, né? De mostrar que nós estamos todos no mesmo patamar, somos todos filhos de Deus, dignos da sua misericórdia, do seu amor. Então isso também nos trouxe esse grande aprendizado coletivo, né? Foi uma prova coletiva.
E a Joana fala também que todos aqueles espíritos, né, que alcançaram patamares elevados da jornada, atravessaram regiões de densas sombras, os charcos perigosos, as áreas crestadas, Ninguém alcança o cume sem a experiência das baixadas. A Joana é muito sábia, eu adoro essas metáforas dela, né? Porque a gente não vai ter como se elevar, né? Se a gente não mergulhar primeiro nas profundezas, né? Nos pântanos sombrios da nossa personalidade. Então a nossa sombra, inclusive, ela nos ajuda a nos mantermos humildes. Quando eu reconheço que eu tenho orgulho, tenho vaidade, tenho maledicência, seja o que for, quando eu reconheço isso, eu estou integrando a minha sombra. Então a minha sombra, ela não precisa vir de uma forma arrebatadora, né? De maneira que eu me surpreenda. Nossa, o que foi isso que eu fiz, né? O que aconteceu? Então, quando a sombra está integrada, você não se assusta, você, eu ainda sou assim. Isso ainda existe em mim. Ainda existe em mim a falta de paciência, a falta de tolerância, né? Como eu falei, o orgulho, a vaidade, por aí vai, né? Nós temos uma relação enorme. Então, assim, a gente não teria como dar conta de tudo isso em uma existência. Porque às vezes a gente precisa aterrizar em uma coisa. Então eu vou aterrizar no orgulho, aí eu vou trabalhar o orgulho, mas eu vou trabalhar com profundidade no orgulho, de maneira vertical. Porque a gente, quando eu entrei na doutrina espírita, né, eu tinha a ideia de que reforma íntima era algo horizontal. A vaidade, orgulho, tá bom, isso é fácil, não tenho vaidade, não tenho orgulho, isso eu já superei e vamos adiante. E não é assim, né? As coisas não acontecem como se fala a toque de caixa, é devagar. Então eu vou passar muito tempo depurando o meu orgulho, muito tempo mesmo. Essa encarnação não tem como dar conta do meu orgulho. Vou precisar de várias encarnações para dar conta da minha vaidade. Então é a gente não ter pressa e sermos perseverantes naquela imperfeição. Essa imperfeição está me causando problema. A minha vaidade, ela pode me fazer sucumbir. Então eu preciso olhar para a minha vaidade, certo? E nesse ponto os nossos ditos obsessores, né, que na verdade não são obsessores, eles nos ajudam muito, porque eles vão lá no nosso ponto fraco e nos mostram: olha, você tem essa fragilidade, Thalita. Tá vendo aqui? Quando a gente quer te influenciar, a gente vai nessa fragilidade. Então, tem um livro do André Luiz, que agora eu não estou me recordando, vou tentar lembrar até o final da palestra, que André Luiz estava com um benfeitor, se eu não estou enganada, Alexandre, e eles vão conversar com um espírito que ele era especialista em obsessão. Eu fiquei impressionada com isso. E aí o que é que ele tem uma tese sobre como nós somos influenciados. E ele fala que todo ser humano, toda criatura, ela tem um tema-chave. Então tem um tema-chave que é na área da sexualidade, na área da luxúria não, que seria a mesma coisa, mas do consumismo, né? Nessa área de relacionamento. Então eles vão em cima, eles estudam, eles passam muito tempo estudando e encontram esse tema-chave. E a partir daí eles vão começando a se infiltrar nos domínios da mediunidade. Obrigada, viu, Tereza? Pronto, gente, nos domínios da mediunidade. A Tereza, que é nossa facilitadora do EJE, né, deu uma ajuda aqui para mim. Então, é exatamente isso, né? Tereza, se eu tiver errado em mais alguma coisa, pode me corrigir, viu? Que a minha memória não é das melhores. Então, mas ele fala isso, né? Que todo espírito tem um tema central. E a partir daí eles vão iniciar o processo obsessivo. Bom, continuando, gente, saindo dessa questão do sofrimento, né, das provas, como eu falei, de tudo isso, né, nós vamos para um outro patamar.
patamar, que seria o despertar do ser. Então, o despertar do ser que a Joana traz também nesse livro, né? Eu queria até dizer, gente, que para mim, eu agradeço ao Alan, agradeço à minha mãe pelo convite, né? Porque realmente para mim foi um presente essa palestra. Eu me encontrei muito com a minha sombra nessa palestra e foi um pouco difícil, mas foi necessário. Então tem um dos capítulos que a Joana fala sobre o despertar para a verdade, né? Que seria o despertamento do ser. E ela fala que não existe um exemplo, como eu já coloquei, né? Um exemplo de alguém que tenha despertado para a verdade para Deus, né? Para Jesus, que tenha modificado a sua trajetória de reencarnação, passando a gozar de dádivas especiais que o tornariam um eleito. Então, achei muito interessante isso, queria trazer para vocês, né? Porque o que a gente pensa? Eu tô aqui fazendo uma palestra, ou então tô fazendo um trabalho tal, sou tão legal, sou uma pessoa tão boa, então agora Jesus vai me poupar de todo sofrimento. Eu não vou ter mais nenhum sofrimento. E aí é como a Joana de Ângeles fala, né? Que a Joana, gente, ela dá tapa em luva de pelica, viu? O tempo todo a gente tá se sentindo bem, sentindo feliz com alguma coisa. Eu tô ótima, eu tô indo bem. Aí ela vai, não, ainda não. Exatamente para não estimular a nossa vaidade. Eu até entendo que ela tenha essa forma, né, de condução. Então ela fala que ninguém vai gozar de dádivas especiais porque a gente tem o conhecimento da doutrina espírita, por exemplo. Ou porque a gente faz alguma coisa pelo próximo. Esse é nosso dever, né? Quando a gente vai amadurecendo mais, nós vamos vendo que nós, como tem no Evangelho, a passagem que a Mônica sempre fala, nós somos devedores uns dos outros, e é verdade. Nós temos esse dever com o outro. Então eu não posso fazer alguma coisa pensando que eu vou ter uma retribuição. Aí já eliminou qualquer mérito meu naquela ação caridosa. Não é? Então eu estou totalmente equivocada sobre caridade. A caridade, ela visa a promoção do bem-estar mútuo, meu e do próximo, porque eu cresço também naquele trabalho, né? Então a gente pode, nós espíritas, né, podemos tirar o nosso cavalinho da chuva, porque qual é a premissa do espiritismo? Fora da caridade não há salvação, não é fora do conhecimento, não é fora da casa espírita, que inclusive o Chico Xavier falou, se a doutrina espírita tivesse outra premissa que não essa, fora da caridade não há salvação, ele não seria espírita, porque a caridade cabe em qualquer lugar, independente da nossa crença, da nossa religião, né? E aí, falando sobre isso, né, burilando um pouquinho nossa vaidade, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 4, os bons espíritas, os espíritos dizem o seguinte: conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para dominar suas inclinações más. Então é isso, se a gente quiser se reconhecer espírita, né, e se a gente quiser saber se estamos no bom caminho, precisamos dominar as nossas más inclinações, que eu acho que essa é muito a tônica da Joana, né, é muito a tônica da espiritualidade. Então é por acaso isso, porque nós ainda tendemos, como eu falei, a escamotear os nossos erros. E aí o que é que nós fazemos? Nós projetamos no outro. Eu não olho para mim, eu não olho para os meus erros, mas eu olho para o seu erro, né? Então a gente olha para o argueiro no olho do outro e não olhamos para a trave que existe em nós, como disse Jesus. Então essa necessidade é urgente da gente se reformar. Não teremos um mundo mais pacífico, mais humano, mais honesto, se a gente não for pacífico, humano e honesto, né? O que a Joana fala é que nós ainda temos muita violência dentro de nós. E essa violência, ela não se externa só na nossa agressividade física, ela se externa também, ela se apresenta nos nossos pensamentos. Então ainda nós ainda temos pensamentos que são muito violentos, muito tóxicos. Então por isso que a gente precisa primeiro fazer a mudança interior, para a gente ver essa mudança no mundo, como dizia Gandhi, né?
Então, continuando nessa linha de raciocínio, a Joana fala: trabalha-te interiormente o lado negativo da personalidade e luariza-te. Olha que coisa linda. Ela fala cristifica-te, que é pra gente se tornar Cristo. E luariza-te, achei linda essa forma assim, né, dela usar a palavra. Harmonizando-te no próprio ideal de conduzir para a verdade. Vencendo-te a ti mesmo, conseguirás a maior vitória da existência carnal. Muito linda, né, gente, a Joana. Então, pra gente, por conta do nosso horário, né, pra gente finalizar, eu queria finalizar, né, já que o tema é iluminação interior, então quando eu pensei na palestra, eu achei que só ia falar de coisas bonitas, né, coisas belas, coisas dessa ordem, mas como foi importante perceber que para a gente se iluminar, a gente primeiro precisa fazer esse mergulho nas nossas imperfeições, fazer um mergulho na nossa sombra, como fala o Jung, não é? Então é um termo também que a Joana utiliza. Então a gente precisa, para chegar nesse processo de iluminação, para chegar no cume da montanha, primeiro a gente precisa começar lá de baixo, devagar, mas sempre, né? Perseverando, porque nenhuma mudança duradoura ela vai se dar de forma mágica. É uma construção, a gente quebra muitos paradigmas, nós somos seres que já tivemos milhares de existências, então estamos cheios de atavismos, e aí a gente precisa desse tempo, né? Mas uma coisa muito importante também, olharmos para isso, para as nossas imperfeições, para o que ainda precisamos melhorar, mas também, em contrapartida, como Joana propõe, trabalhar o auto-perdão. O auto-perdão é fundamental. Eu vou trazer só para vocês aqui uma colocação da Joana acerca do auto-perdão. Todos têm o dever de perdoar-se, buscando não reincidir no mesmo compromisso negativo, desamarrando-se dos cipós constringentes do remorso. Então eu não devo, na verdade, incorrer nos mesmos erros por uma questão até de saúde mental, por uma questão de autopreservação. Porque muitas vezes, quando a gente comete um erro, né, especialmente um erro que ele vai trazer prejuízo não só a mim, mas a outras pessoas, eu fico amarrada na culpa, no remorso. Isso é muito perigoso. Muitos espíritos que se encontram no umbral, eles estão atrelados à sua culpa. Então chega a espiritualidade amiga, vai ali resgatar aquele espírito, mas ele não aceita, ele não se acha merecedor de auxílio. Então é muito arriscado a gente entrar na culpa. Por isso que é importante, né? Por isso que Jesus dizia: vá e não tornes a pecar. Onde é que tem condenação aí? Não existe condenação. Vá, segue e não tornes a pecar. Porque o pecado, ele martiriza o pecador. Não é porque vai doer em Deus, vai doer em Jesus, não. É porque dói em nós, o nosso erro. Né? Eu estou falando, óbvio, de um erro mais grotesco, porque erros todos nós vamos cometer. Né? E o outro ponto é que, uma vez que eu consigo me perdoar, eu olho para a minha sombra, tenho tolerância comigo, entendendo que sou uma criatura num processo evolutivo, num planeta de transição, então eu posso perdoar o outro. Né? E aí Joana fala assim sobre o perdão: uma postura psicológica ajuda de maneira eficaz e rápida o processo do perdão, que consiste na análise do ato, tendo em vista que o outro, né, o dito perseguidor, está enfermo, que ele é infeliz, que a sua peçonha caracteriza-lhe o estado de inferioridade. Então, ela traz essa postura psicológica. Eu vou aderir a essa postura psicológica. Quem me fez o mal está adoecido. Quem me fez o mal está enfermo. E aí a gente pode repetir isso como um mantra. Essa pessoa está adoecida,
essa pessoa está enferma, se ela chegou ao ponto de me fazer um mal, naturalmente ela não está equilibrada. Então a gente exercita a misericórdia e a compaixão, não é? Então, assim, essa foi a lição máxima de Jesus. A maior lição de Jesus foi essa, do perdão, né? Crucificado, né? Ele pediu a Deus por nós: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Olha como Jesus é caridoso, né? Realmente a gente não sabia o que a gente estava fazendo, foi uma grande insanidade, uma insanidade coletiva, né? E o Freud até menciona isso na psicologia das massas, que quando nós estamos num grupo, às vezes nós somos envolvidos por aquela atmosfera coletiva, né? Somos impregnados e contaminados por aqueles pensamentos, né? Aqueles sentimentos, e nos deixamos levar. A gente vê muito isso em estádio de futebol, né? É muito comum acontecer essa situação. Então, gente, para a gente finalizar nossa palestra, depois teremos mais uma vez música do nosso querido Paulo Vidal, né, Paulo? Então, para a gente encerrar, eu queria falar sobre a auto-iluminação com Jesus. E para isso, eu queria mencionar aqui Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16. Jesus diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal perde seu sabor, com que se salgará? Não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelas pessoas. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade construída sobre a montanha não fica escondida. Não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim no candelabro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilhe a vossa luz diante das pessoas, para que vejam as vossas boas obras e louvem o Pai que está nos céus. Então é muito bonita essa passagem, né? Jesus nos trazendo o poder divino que nós temos. Não é um poder que martiriza, que subjuga, mas é um poder que acrescenta. Quando a gente bota o sal na comida, não é para temperar toda a comida que vai ser muitas vezes repartida, né, saboreada por várias pessoas. A luz, quando a gente acende uma luz, ela não fica só para a gente, né? Se a gente acende a luz de um ambiente, ela beneficia qualquer pessoa que esteja naquele ambiente. Então, nós precisamos fazer esse contraponto, integrar a luz interior com a sombra, porque nós ainda estamos na dualidade, na ambiguidade, certo? Só para encerrar aqui, gente, eu queria pegar uma mensagem da Joana sobre Jesus, muito bonita a mensagem, né? Como todas as mensagens delas são. Bom, a Joana fala assim, no livro Iluminação Interior: a fim de ser alcançada Deus em plenitude, Jesus é o caminho único. Embora se multipliquem os missionários do amor, da compaixão e da sabedoria em todas as doutrinas espiritualistas que vieram em seu nome, a fim de preparar as criaturas para o grande encontro com o seu coração, toma-o como modelo e guia, seguindo alegremente, e a verdade te embriagará de luz e de paz, concedendo-te vida em abundância. Então, aquele que deseja alcançar a plenitude, aquele que deseja alcançar a iluminação interior, precisa encontrar-se com Jesus, precisa estar aconchegado no seu coração. Então, o que eu desejo para todos é que nós tenhamos esse encontro com Jesus, que sintamos a sua paz. Não foi à toa que Jesus disse: eu vos deixo a minha paz. Não há nada mais precioso no mundo do que a nossa paz. Então é isso que eu desejo para todos na noite de hoje, muita paz, que Jesus abençoe a todos nós. Boa noite.
Agora vamos à música com o nosso querido Paulo. Paulo, muito obrigada, viu, Paulo? Eu que agradeço. O Reginaldo também. O que seria de nós sem o Reginaldo aqui? Como é que a gente ia conseguir, né? Como todos nós, né, Reginaldo? Boa noite, pessoal, para aqueles que não estavam inicialmente. Eu, às vezes, preparo algumas canções para as palestras, mas, geralmente, no final, eu canto uma canção que me vem na cabeça referente ao assunto, né? E o assunto que tão necessário e gostoso de ouvir, que a Thalita nos trouxe, só me fez lembrar dessa canção. Inclusive, o seu autor, chamado Almir Sater, ele diz que essa música sim foi uma psicografia. Tem um tempão que eu não toco, então eu vou ter que pescar a letra dele aqui no meu celular. Ando devagar, porque já tive pressa, e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, que nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e seguindo em frente. Como um velho boiadeiro, tocando a boiada, eu vou levando os dias pela longa estrada, eu sei, estrada eu vou. Conhecer as manhas e as manhãs, e o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder seguir, é preciso chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Ando devagar, porque já tive pressa, e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Obrigado. Eu é que vou fazer a prece ou vai ser a Thalita? Você. Bom, agradeço a honra de estar aqui hoje. E, na verdade, eu vim aqui para pegar um pouco de luz, de paz aqui, respirar esse ar do Memê, que nós todos estamos com tantas saudades, né? E eu gostaria que nós fechássemos os nossos olhinhos e meditássemos sobre nós mesmos. Hoje sou eu. Hoje eu vou dar um tempo para mim mesmo. Vou deixar o nosso próximo um pouquinho para depois, mas vou me cuidar, para que eu possa cuidar dele. Vou tentar me encontrar comigo mesmo, geralmente com minhas sombras, mas também com minhas virtudes, com aquilo que eu já consegui vencer, me auto-perdoar, me auto-amar, me auto-tudo. Lembrarmos que, como dizia um palestrante, que há muito tempo eu ouvi, lá nos meus tempos idos, que
Vós sois o Filho do Universo, vós tendes muita luz. Vós tendes muito amor dentro do coração para passar para as pessoas. E agradecer ao Mestre Jesus, a Tia Mimei, a Joana de Ângeles, a Thalita, por nos ter trazido a mensagem de voltarmos para dentro de nós mesmos. E como diz a canção, ir tocando em frente. Assim seja.